Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Sexta-feira, dia de mensagem fresquinha, e eu tô aqui de sorriso no rosto já, porque essa mensagem já estava pronta desde o início da semana que Deus, na semana passada, já foi me dando. Na sexta-feira passada, eu trouxe uma mensagem e já fui recebendo outra. Só que Deus sempre vem complementando depois. E essa mensagem já estava prontinha, quando agora há pouco, antes de eu vir gravar, recebo um compartilhamento da Magda pelo Instagram e, e a parte da mensagem que era até do Thiago Brunet, era um videozinho curto onde ele estava falando uma frase. E nessa frase que ele falou, eu pude identificar de qual versículo da Bíblia que ele estava falando. E, né, para minha surpresa, justamente vindo complementar essa mensagem de hoje que está maravilhosa. Vocês já viram o título aí? Como aumentar sua fé, né? O poder do acreditar. Gente, é maravilhoso, né? Quando a gente fica na dependência de Deus, é assim que acontece. A gente começa a receber coisas que a gente fica até assim, nesse estado como eu estou agora. E nada é por acaso, né? Cheguei toda eufórica, nem perguntei direito como vocês estão, como tem passado. Tô muito feliz porque eu tô vendo cada dia mais crescer o número aqui de pessoas acompanhando o canal. Logo, logo vou estar comemorando 200 inscritos. E isso está me deixando muito feliz, porque o intuito aqui é crescer cada vez mais, porque estamos falando da palavra de Deus, do amor de Deus. Então, sinal que cada vez mais a palavra está alcançando corações, não é mesmo? Que é o foco, o intuito deste canal. Ele só existe para isso. Gente, então, sem mais delongas, vou logo fazer minha oração para que eu venha trazer essa mensagem para nossa meditação. Vamos orar? Paizinho querido, graças te dou, porque o Senhor sempre nos surpreende. Muito obrigada, Pai. Perdoa as nossas falhas, porque como humanos falhamos muito, pecamos, mas o Senhor é um Deus misericordioso e sempre vem nos renovando e também nos trazendo cada dia mais palavras que vêm abrindo o nosso entendimento, porque somente entendendo é que a gente fica com mais vontade ainda de aprender, e isso nos leva a aproximarmos mais e mais de Ti. Pai, que essa mensagem encontre vários corações, que essa mensagem vai, Senhor, justamente para aquelas pessoas que necessitam de ouvir essa palavra, que necessitam de ter a fé aumentada, que necessitam crer e acreditar que Tu és Deus e tudo pode. Nada é impossível para Ti. Ó Paizinho, que essa verdade possa ficar incrustada nos nossos corações, grudada, que nada venha tirar essa verdade dos nossos corações e que ela possa se revelar através das nossas atitudes, do nosso modo de agir e lidar com todas as situações nos nossos dias a dia. Ó Paizinho, eu entrego este momento em Tuas mãos, fala conosco através da minha vida. Eu entrego todo esse momento em Tuas mãos para que eu só venha falar o que for da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Ai, ai, vou até respirar, vou beber um pouquinho de água, porque realmente eu fiquei eufórica, porque eu já estava vindo, foi coisa de 10 minutinhos atrás, e aí eu corri, vim cá, falei, peraí, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar, uma coisa complementa a outra. Então vamos lá. O versículo-chave dessa mensagem está em Romanos 10:17. Vou ler primeiro na edição Almeida Corrigida e depois vou ler na NVI. Por que, Jocélia, ler nas duas? Eu gosto de fazer comparações para vocês verem como que tá nas duas versões, mas não só por isso. A linguagem do Almeida, apesar de eu gostar muito,
às vezes é uma linguagem um pouco rebuscada, de mais difícil entendimento. Não é dizer assim, não dá para entender, dá, mas na NVI, que é a nova versão internacional, ela traz uma linguagem mais fácil, e aí a gente entende com facilidade. Se uma criança ouvir, ela vai entender. Já na Almeida, fica um pouquinho ali, talvez, mais difícil para todos entenderem logo de cara assim, tá bom? Mas vamos lá. Na versão Almeida tá assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí na NVI está bem assim, ó. Espera aí que eu... tá aqui. É porque eu achei que eu tinha desmarcado. Consequentemente, a fé, ou seja, uma consequência, né? A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Beleza. Ainda vou chegar lá no outro versículo depois. Então tá. Então vamos entender o que está falando aqui, ó. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Tá, qual a mensagem? A mensagem mediante a palavra de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Cristo falou é justamente o que vai produzir fé em nossos corações. É o que vai... E antes, eu citava esse versículo antes, mas eu não tinha parado ainda para prestar atenção. Porque eu falava assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu vim ler, eu notei que está falando e o ouvir pela palavra de Deus. E aí, quando eu vim na versão NVI, vem mais detalhado. Por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Porque tudo que Jesus veio falar, ele estava transmitindo a mensagem do Pai. Tanto que tem momentos que ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim. Ou seja, não deixa de ser o ouvir a palavra de Deus, como eu entendia antes. Mas é algo mais profundo. Porque além de eu entender aqui, que quando eu passo a ter mais intimidade com Deus, eu consigo ouvi-lo, seja audível, seja com a leitura da palavra, seja através de um louvor, seja alguém entregando uma mensagem, eu começo a ter um discernimento e aquela palavra entra no meu coração de uma forma com mais credibilidade, porque lembra que eu estou sempre falando aqui, gente, como que a gente começa a confiar em alguém? Não é a gente se aproximando, estreitando os laços, tendo mais intimidade? Então, como que eu vou acreditar em Deus? Tendo intimidade com Ele. Como que essa credibilidade vai virar fé? Porque além de eu estar ali próximo e crer e acreditar nele, eu também já tenho tudo que Jesus falou aqui, várias coisas que aconteceram, que vai aumentar a nossa fé, vai fazer com que a gente creia sem duvidar. Porque somente crendo sem duvidar é que as coisas acontecem. E aí, notem que na Bíblia, mesmo no Velho Testamento, mesmo antes de Jesus vir, a gente vai vendo várias passagens de milagres, a começar lá pelo povo, né? Preso lá, o povo como escravos no Egito. O que aconteceu lá? Lá eles tiveram um grande livramento, eles foram libertos do cativeiro. E aí eles foram rumo à terra prometida. Então, se a gente viu que Deus pode libertar de cativeiros, sejam eles quais forem. Então a gente precisa crer, porque na palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E aí, a gente vem vendo vários exemplos na Bíblia, não só de livramento, como de cura, de milagres da multiplicação. Eu mesma já
tive o milagre da multiplicação uns anos atrás. Eu não sei se eu comentei isso em um vídeo aqui para trás, se eu não me recordo, eu já cheguei a comentar. Mas se eu estiver enganada, me perdoe. Mas eu vou contar. Há uns anos atrás, na época, a minha filha mais velha era criança. Nessa época eu morava numa kitnet lá do meu pai, em cima da casa dos meus pais. E trabalhava eu trabalhava em estacionamento, era empresa terceirizada de estacionamentos, de estacionamento de banco, lá no Espírito Santo. E nessa época eu ganhava pouco mais que um salário mínimo, era pouco, era salário comercial. E tinha uma menina que ela tinha morado lá, colada comigo lá no prédio, como inquilina do meu pai. Depois ela se mudou para Guarapari, só que ela acabou tendo uma filha, o cara assim, deu um suporte, acabou que não ficaram juntos, deu um suporte muito pouco ali no início, e ela se viu tendo que ir trabalhar, lutar, batalhar para poder pagar aluguel, para cuidar da filha, fazer as coisas. E lá em Guarapari funciona muito em época de temporada. Ela até hoje ela trabalha vendendo crepe suíço, churros, essas coisas. E aí, naquela época, tava fora de temporada e ela tava, né, assim, passando aperto. E aí ela foi lá para onde eu morava na ocasião, porque lá a região de comércio, lá próximo tinha uma avenida com muito comércio, tinha faculdades, escolas, então tinha movimento, daria para ela estar ali vendendo. Então essa menina eu acolhi ela lá em casa, né, durante esse tempo e, né, mesmo assim, né, porque como eu falei, eu ganhava pouco, não dava, né, assim, para dar, mas acolhi ela lá dentro de casa e ela ia trabalhar. Eu lembro que nessa época eu trabalhava de dia, ia para a faculdade, aí eu voltava da faculdade, passava por lá para ajudar ela a empurrar o carrinho. Era um carrinho pesado, que era uma máquina que tinha em cima, tinha o gás do carrinho. E nisso, ela trabalhando, eu trabalhando, estudando, chegou um dia que o gás acabou. O gás acabou, e porque antes eu tinha sempre tinha um de reserva, só que eu emprestei para uma pessoa, assaltar a casa dela, levada, eu fiquei sem reserva. O que aconteceu? O gás acabou justamente no momento em que eu não estava com dinheiro nenhum. Ela também estava apertada, não estava em condições. E aí, nisso, acabou na hora do café da manhã, na hora que eu estava fazendo café para ir trabalhar. Quando eu vejo o gás acabando, eu falei, oh meu Deus, e eu não queria pedir emprestado. Aí eu falei aí eu virei o gás, porque quando você vira parece que vai mais um pouquinho, né? Aí eu peguei nesse momento, eu fiz uma oração assim tão simples, falada assim mesmo, sem nem fechar os olhos nem nada. Eu falei, Senhor, meu Deus, multiplica meu gás. Eu não tenho condição de comprar agora, ainda vou receber o adiantamento só no dia 20. Isso acho que faltava, não sei se 10 dias, 15 dias, eu não lembro a quantidade de dias. Eu só sei que eu falei assim, oh meu Deus, multiplica meu gás, não tenho condição de comprar agora, estou ajudando minha amiga, criança pequena, abençoa, Senhor, que esse gás deixa ele durar mais um pouquinho até eu ter condição de comprar. Pronto, fiz essa oração, falei dessa forma, e fui trabalhar. Quando eu chego à noite, nesse dia, ela não foi para a rua trabalhar, acho que era segunda-feira, era dia que não dava movimento. Quando eu levantei, eu acho que ela ainda estava dormindo, eu não cheguei a falar que o gás estava acabando. Fiz essa oração, fui, e tanto que eu despreocupei, acho que eu até esqueci. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que a janta estava pronta, eu falei, sim, você comprou gás? Ela falou assim, não. Eu falei, mas eu saí daqui de casa, o gás estava acabando. Eu virei ele para ver se ele durava mais um pouquinho. Ela falou assim, eu não comprei, não. Eu falei, sério? Sério? Eu peguei o gás, eu sacudi, o gás estava mais pesado, sendo que eu deixei ele levinho. Eu fiquei numa alegria, eu falei assim, Deus multiplicou o meu gás. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Gente, e o gás durou até o dia que eu já tinha dinheiro para comprar o gás. Ou seja, um milagre da multiplicação. Já teve outros milagres também que eu precisando de pagar o plano de saúde, naquele mês o dinheiro não deu e Deus provê também. Então, assim, diante daquilo foi algo que eu vi acontecer, então
que isso me traz? Mais fé. Fala, não, Deus me ouviu. Porque eu falei de uma forma tão simples, nem foi falado, isso foi só na mente. Foi com a minha mente que eu falei com ele. E aí Deus me atendeu. Então, as coisas, os testemunhos nos faz aumentar a fé. E aí a Bíblia está recheada de testemunho. Jesus mesmo quando passou por aqui, ele multiplicou, ele curou, ele ressuscitou, ele fez Pedro andar sobre o mar. Olha o tanto de exemplo que a Bíblia tem para que a gente entenda que para Deus não há nada impossível. Essa semana no nosso culto matinal, Deus pediu para a Magda me perguntar o que eu sentia quando ela falava, porque a Magda fala bem assim, ele é o meu Deus, ela enche a boca para falar, fala assim, ele é o meu Deus, ele tudo pode, para ele não tem impossível, ele tudo pode, ele é o meu Deus. Ela fala de boca cheia, com propriedade. E aí, quando ela me fez a pergunta, eu falei bem assim, perguntou o que eu sentia, né? Eu falo assim, eu sinto que eu estou diante de uma pessoa que tem 100% de confiança e certeza em Deus. É isso que eu sinto. E aí, naquele momento, ele estava me passando uma mensagem que era assim também que ele queria que eu me sentisse. Quando eu fosse falar dele. Porque ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus e para ele não há nada impossível. Só que para que as coisas aconteçam, a gente precisa de crer. Eu não fiz ali a oração com tanta simplicidade, mas se eu pedia porque eu sabia que ele poderia fazer, eu falei assim na maior simplicidade do mundo, e fui trabalhar. Então, o que é preciso? A gente crer, as coisas só acontecem se a gente acreditar. A palavra de Deus é clara. E aí a gente vai vendo lá, cura de doenças, de esterilidade. Na Bíblia está recheada de pessoas. Eu até anotei, eu fui fazer uma pesquisa para saber a quantidade de mulheres. Eu nem anotei tudo, eu anotei as principais, que foi a Ana. Eu tinha na minha memória a Ana, que foi a mãe do maior profeta, né, Samuel. Ana, Isabel, Sara, Rebeca, Raquel, Lia, a mãe de Sansão, que não cito o nome, e várias outras mulheres foram curadas de esterilidade na Bíblia. Então, às vezes você é uma mulher que às vezes quer ter um filho e a medicina fala assim, você não pode ter, você é estéril. Olha na Bíblia. O quanto de mulher estéril deu à luz? Para Deus não tem impossível, basta você crer, basta você acreditar e acreditando, pedir a Ele com fé, porque se você crer, você receberá. E aí também tem as curas de Naamã, que estava todo leproso, que entrou no mar e ele se banhou, mar ou rio? Já nem lembro, mas não importa, ele entrou nas águas, lá eram águas barrentas, ele até ficou todo, porque ele queria que o profeta liberasse uma palavra de cura, mas o profeta falou, vai lá no Rio Jordão, e se banha 7 vezes, mergulha 7 vezes. Na hora ele ficou meio nervoso, porque ele era, né, um comandante, era um homem de posses, era um homem importante, e lá naquela água barrenta, e aí os servos dele falaram assim, meu senhor, o senhor já viajou, veio até aqui, o que custa fazer uma tentativa? E aí ele foi e fez. Na 7ª vez, ele saiu com a pele limpinha. Você está doente? Deus tem cura para você. Basta você acreditar, você crer que Ele tudo pode. Ele tudo pode. E aí a gente vem também, cura de cegueira, cura de lepras, a mulher do fluxo de sangue. Gente, são muitos milagres. E aí não fica só por aí, não. Os milagres, né, como da multiplicação, o pão em peixe, da transformação da água em vinho. O Pedro andar sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. Na hora que ele tirou os olhos de Jesus, ou seja, ele duvidou, será se isso é real o que está acontecendo? Ele começou a afundar. Mas vamos além, não é só isso. Deus tem cura para tudo.
Você se sente incapaz? Você tem medo de falar em público? Você tem dificuldade com alguma coisa na sua área profissional, na área de relacionamento com pessoas? Deus também tem cura para esse tipo de coisa. Moisés, quando Jesus chamou Moisés, ele falou assim, mas Senhor, eu não sei falar. Até muitas pessoas falam que por causa dessa fala dele, que ele devia ser gago, ter dificuldade. E aí, quando ele falou assim, Deus o capacitou para ele liderar o povo na saída do deserto, não foi? Além dele, Josué ficou sem coragem, ele estava com medo. Deus virou e falou, ser forte e corajoso, assim como fui com Moisés, vou ser com você. Deus trouxe para ele a coragem que ele precisava. E aí, Gideão era o menor da tribo, era uma pessoa simples, e Deus usou ele para poder liderar o povo ali. Então, não existe. Caleb, com 85 anos, também foi para uma missão. Elias, que diante de uma ameaça de morte da esposa do rei, né, da Jezabel, ele temeu. E Deus foi lá, encheu ele de força, cuidou dele, restaurou ele. Deus tem cura para todas as áreas da sua vida. Basta você crer que Ele tudo pode. Para Ele não é impossível. Mas para a gente crer que tudo pode, a gente precisa ter intimidade para de fato a gente sentir, a gente conseguir, como quem diz, igual numa amizade, onde você se aproxima tanto de uma pessoa, você começa a conviver com ela todos os dias, ou quase todos os dias ali, e você cria um laço de amizade tão grande que tudo que a pessoa fala para você, você acredita. E você fala para ela também, você conta seus segredos, ela conta os segredos dela, uma apoia a outra, né? Eu tô falando no feminino, mas também no masculino isso aqui. É assim o relacionamento com Deus. Aí quando ele fala, liberar uma palavra na sua vida, eu vou restaurar seu casamento, eu vou restaurar a sua vida, eu vou te livrar de todos os vícios. Você não duvidar, embora às vezes você olhe em volta e as coisas não estão acontecendo, mas no mundo espiritual tudo já está se movendo. É um processo e Deus vai trabalhando aos poucos. Ah, mas ele pode fazer igual transformou água em vinho? Pode, pode. Mas muitas das vezes ele não vai fazer dessa forma, porque é preciso que você passe por um processo para você aprender alguma coisa, porque lá na frente você vai ensinar. E essa semana também Deus me trouxe uma lembrança da minha infância, onde eu lembrei de algo que eu ainda não vou abrir o que é mais na frente, quando tudo concluir, que é algo que Deus me prometeu e eu sei que no tempo certo vai acontecer, e quando acontecer eu vou vir contar o testemunho, e aí eu vou citar o que era isso. Às vezes um sonho que a gente tem, às vezes de infância, ou na adolescência, ou início da juventude, algo que acontece, e às vezes você é perseguido naquilo, o mal te persegue naquilo, porque justamente aquilo é um sonho que tem a ver com o seu propósito. Geralmente os sonhos que Deus coloca no nosso coração, desde muito nova, é o que tem a ver com o nosso propósito lá na frente. É algo que Deus vai trabalhar na nossa vida e vai nos usar para trabalhar na vida de outros através daquilo, sabe? E aí, o versículo que eu me lembrei quando a Magda veio me trazer a mensagem, e eu vim pegar na Bíblia, que complementa essa mensagem aqui, está na passagem de Mateus, capítulo 21, versículo 21, 22, que diz assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e te atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha para vocês verem. E aí essa parte que cita aqui da figueira, talvez você não conheça essa passagem da Bíblia e não entendeu o que quis dizer aqui. Esse trecho conta que Jesus estava de manhã cedo, voltando para a cidade. Ele teve fome e passou por uma figueira na beira do caminho, e a figueira só estava com folhas, não tinha fruto. E aí ele olhou para aquilo e falou bem assim: nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira
secou. E aí os discípulos olharam espantados e falaram assim, como isso pode acontecer tão depressa? Né? Que ela secou imediatamente. Aí foi onde Jesus falou, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão não somente o que foi feito a figueira, mas mudar um monte de lugar. Jesus está falando que a fé, ela é, como que se diz, ela é validada com a palavra. Então, se eu tenho fé, eu lanço uma palavra, ou como diz aqui, ó, e tudo que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. A gente só recebe se crer. Às vezes você está anos orando e pedindo, mas não está crendo. Eu também, muitas vezes, a gente pede, como a gente não vê nada acontecer, a gente começa a desacreditar, a gente começa a pensar, mas será mesmo que vai acontecer? Puxa, eu já pedi tanto a Deus e nada acontece. Será se você está crendo? Será se eu estou crendo? Será se não aconteceu ainda? Porque de fato a gente está pedindo, mas no coração, na nossa mente, nós não estamos crendo? E somente crendo que Ele tudo pode é que a gente vai receber? E como é que eu vou crer que Ele tudo pode, somente tendo intimidade, conhecendo Ele de perto? Somente tendo experiências com Ele? As experiências que tem na Bíblia servem para aumentar a nossa fé? Serve! Mas quando você passar por experiências próprias com Ele, a sua fé começa a aumentar de forma imensurável. E quando na outra passagem da Bíblia fala que se tiveres fé, porque tem outra parte na Bíblia que fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é algo minúsculo, ou seja, não precisa ter tanta fé, mas o segredo é a qualidade da fé, porque há um tempo atrás eu aprendi que a sementinha do grãozinho de mostarda, ela é minúscula, mas ela é resistente. Resistente. Ela é muito resistente. Então, o que Deus quer nos mostrar? Que sua fé não precisa nem ser tão grande. Ela tem que ser resistente, ela tem que ser consistente o bastante para que você não perca ela com facilidade, como uma semente frágil que você planta e ela não germina. O grão de mostarda você vai plantar, a chance dela germinar eu não cheguei a estudar isso, mas eu creio que seja quase 100%. Se tiver todas as condições necessárias ali de terra fértil, porque ela é resistente. Então, o que Deus quer nos ensinar hoje é que a nossa fé, ela tem que ser sólida, consistente. A gente tem que crer naquilo que a gente está pedindo a Ele. A gente tem que crer naquilo que a gente está declarando para a nossa vida. A gente tem que crer que Ele tudo pode. E somente a intimidade com Ele vai produzir essa crença, vai produzir esse poder do acreditar, vai produzir esse poder da fala, onde você fala, você determina a sua vitória e ela acontece, onde você determina vitória sobre a vida dos seus filhos e acontece, onde você determina vitória sobre o seu casamento, vitória sobre as suas finanças, vitória sobre tudo na sua vida e ela acontece. Porque você está crendo que Ele tudo pode. Que mensagem maravilhosa! Que essa semente possa germinar no seu coração de que Ele tudo pode. E que para Ele não há nada impossível, mas que é necessário você crer. Porque somente nós crendo, para Ele não é impossível, Ele tudo pode, mas se você não crer no seu coração, nada acontece. Porque é através da sua fé que tudo vai ser ativado. E através da comunhão com Ele, da intimidade com Ele, que isso tudo começa a acontecer. Então, o que você está esperando? Para ter um momento de comunhão todos os dias com Ele, para que essa fé de fato comece a ter efeito na sua vida, para que essa fé de fato comece a germinar e produzir frutos, para que esses frutos possam frutificar não só na sua vida, mas que as pessoas à sua volta também possam usufruir desses frutos e também ter a fé aumentada através disso tudo? Pois hoje eu te convido para vir ter esse momento de intimidade, para vir viver de fato tudo isso que essa palavra de hoje nos trouxe.
Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana. Compartilhe essa mensagem com todos os amigos, família. Tem uma novidade. No grupo de WhatsApp agora tem canais também. Eu já criei meu canal por lá. Fica lá naquela aba do meio de notificações. Se vocês olhar lá embaixo, vai ter canais. Dá para pesquisar, se vocês colocarem lá Jocélia Almeida, vocês vão achar meu canal. Está com minha foto, a mesma foto aqui do canal do YouTube, meu nome. E eu vou estar postando lá algumas mensagens escritas, vou ver se eu elaboro alguma coisinha assim. É um videozinho curto, algo para estar colocando lá também todos os dias. E aí você fica um pouquinho mais pertinho de mim também, tá bom? Faça esse convite. Então fique com Deus, tenha um ótimo fim de semana e vejo vocês aqui na segunda-feira com os Salmos, tá bom? Então, até lá!